Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência ao vídeo 538, Médios Inspirados, capítulo 15, Livro dos Médios. Então ontem, no vídeo anterior, lógico, nós paramos, aqui nós vamos dar sequência. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-la a algures, que não no seu íntimo. Também se pode incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução. E, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Então, nós sabemos que certas pessoas, no estado normal, ele tem alguns relâmpagos de lucidez intelectual, né, que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução. E, em certos casos, pressentimento de coisas futuras. Obviamente, a inspiração ela ocorre de 1000 formas, como nós já tratamos no vídeo anterior, que o processo é muito sutil e muito imperceptível. Não só os espíritos inferiores nos intuem, nos inspira de 1000 formas diferentes, como também nós sabemos que os mentores espirituais, os espíritos familiares, e nós sabemos também que o nosso próprio eu tem a capacidade de, ao se desprender parcialmente do corpo físico, principalmente do apego das coisas materiais, o nosso eu tem capacidade de deslumbrar-se, né, com algo até do futuro, de acordo com o pressentimento. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, é o que nós acabamos de dizer, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril, e independe quase sempre do indivíduo. Por isso é preciso, mediante todas as inspirações que nos ocorre, é preciso o discernimento.
É preciso discernimento porque quase sempre foge o nosso controle, foge o nosso conhecimento. Então, se a pessoa não estiver bem compenetrada, ele, através de um fanatismo, ele pode, ao mesmo tempo, se perder, como também nas coisas, tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins. Porque é preciso ter equilíbrio, é preciso ter controle. O que quase sempre falar é muito mais fácil do que pôr em prática. Falar quase sempre é muito mais fácil do que pôr em prática. Porque falar quase sempre não exige muito da pessoa, a não ser conhecimento. Mas não significa que aquele que tem conhecimento e que expõe a matéria, ele seja de fato uma pessoa resignada, uma pessoa controlada. E também nós temos que entender que, devido ao fato de nos encontrarmos num mundo de provas e expiações, sabemos que não existe sequer um na face da Terra que não seja afetado pelas perturbações, pelas boas inspirações, pelas más inspirações, devido à nossa má índole, devido à nossa boa índole. Porque nós sabemos que tanto os seres de má índole são inspirados pelo mal a praticar o mal, como também são inspirados pelo bem a deixar o mal e se voltar para o bem. Como nós sabemos também que os que se encontram no caminho do bem constantemente estão recebendo inspirações do bem a permanecer no bem, mas por uma questão de teste é necessário que aquele indivíduo passe a receber inspirações, intuições do mal para um teste, porque não basta dizer eu sou uma pessoa boa, mas se você for ver no currículo da pessoa, a pessoa nunca enfrentou uma intempérie. Como, por exemplo, nós temos um exemplo no corpo físico. Quantos general, né? Esse pessoal da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, né?
essas condecorações todas que existem, né, essas formações, tudo que existe na Terra. Esse general para cima, esses capitão, esse pessoal todo. Se nós pararmos para analisar, esses seres não possuem mérito nenhum ao serem condecorados depois de uma guerra. Mas por quê? Porque eles não vão à guerra. Quem vai à guerra são os soldados convocados por eles. Você já viu, por um acaso, um presidente de um país na linha de frente de uma guerra? Se você já teve essa oportunidade de ver, me desculpe, mas eu nunca vi. Aqueles, né, que estão lá no topo, eles não vão à guerra. Quem vai à guerra são os soldados. Aí você pode me dizer assim, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que depois que termina a guerra, uma meia dúzia de soldados que conseguiu sobreviver à guerra são condecorados. Mas os que mais são condecorados são esses superiores a eles que não foram à guerra. Mas o que você quer dizer com isso? Isso é psicologia. Isso é psicologia. A pessoa é do bem, só faz o bem, só pratica o bem, mas nunca se viu mediante a uma intempérie. Ora, então ele não pode dizer que ele é do bem. Ninguém pode dizer que ele é do bem, porque ele nunca enfrentou intempérie nenhuma. Ele nunca enfrentou obstáculos na área da inspiração, da intuição nenhuma. Então, olha só para você ver. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. No caso da presciência, né? Do pressentimento. Então é uma espécie de um desprendimento que ao mesmo tempo parece que um espírito vem e nos liberta, mas não é. Nesse caso, é o próprio indivíduo que, de acordo com as capacidades evolutivas dele, ele consegue, né? Agora nós vamos para a questão 183, no Livro dos Médiuns mesmo, dando sequência. Kardec diz aqui assim, ó: os homens de gênio, né? Os gênios, né? Continua o tema inspiração, inspirados. Os homens de gênio, os gênios, os sábios aqui da Terra, os construtores, os inventores, né? Os escritores, enfim, seres gênios relacionados a todas as ciências aqui na Terra. De todas as espécies, os homens de gênio,
de todas as espécies, artísticas, ou melhor, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmo e de conceber grandes coisas. Isso é relativo. Isso é relativo. Por que é relativo? Nem todos os seres que aqui na Terra são considerados inteligentes, sábios. Veja bem, essa visão aqui é uma visão de Kardec à luz da justiça divina, que de fato os gênios de ordem divina, à luz da justiça divina. Agora você entende que é a luz da justiça divina. Porque nós temos que entender que a justiça divina, ela tem uma visão sobre as coisas. E a humanidade aqui na Terra tem uma visão totalmente distorcida, oposta. O que quase sempre a visão da humanidade não corresponde à realidade da visão divina. Olha só para você ver. Nem todos os gênios aqui na Terra, eles foram e são inspirados por bons espíritos, mas para a humanidade são tidos como gênios. São tidos como gênios. Por exemplo, os inventores da bomba atômica são gênios. São arquitetos, são químicos, são seres inteligentíssimos. Os inventores de armas bacteriológicas, os inventores de armas de fogo normal para matar as pessoas nas guerras, os inventores de mísseis, né? E por aí em diante vai. Esses seres, eles não são seres evoluídos. São seres que falharam muito em existências passadas e que, novamente, por terem falhado muito, receberam novas oportunidades depois de muitos anos em sofrimento em regiões umbralinas, mas para poder consertar todo o erro que fizeram, receberam a oportunidade de retornar ao corpo físico para poder aqui reparar o erro que fizeram em vidas passadas. Mas como nós sabemos que encenar no palco da vida não é fácil, sucumbiram novamente, optando-se pela... Eu ia usar um outro termo aqui, mas não vou usar não, que é pejorativo. Mas optaram novamente pelo caminho contrário. Então esses seres, eles não são evoluídos, mas eles não são evoluídos de acordo com a providência divina. São seres
falidos de existências passadas que se encontram no corpo físico, tendo a oportunidade de reparar o erro do passado. Mas para a humanidade são tidos como gênios, seres inteligentes, sábios, que até de alguma forma são sábios, são inteligentes, mas é uma inteligência usada para o mal, né? É uma deturpação da inteligência. Porque onde já se viu um gênio construir uma bomba atômica para acabar com a humanidade? Armas de fogo para matar a humanidade? Armas de fogo para armar o ser humano? Como se não bastasse as milhões de armas negativas que nós, seres humanos, já possuímos no nosso íntimo. A primeira dela é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, e por aí em diante vai. Essas são as maiores armas que nós possuímos no nosso interior. As armas negativas. De forma que nós não precisamos mais de armas negativas, nós já as possuímos todas em nós. Então, por exemplo, quantos milhares de escritores que escrevem apenas pornografias aqui na Terra? Quantos milhares de escritores escrevem pornografia? Matérias que, se você jogar na lata de lixo, o lixo devolve. Mas que, por incrível que pareça, na Academia de Letras, inclusive no Brasil, eles lá têm garantido a sua cadeirinha lá. Academia de Letras aqui na Terra, porque com relação à providência divina, aquilo ali é a Academia das Trevas. A Academia das Trevas perante a providência divina, porque aquilo ali é um lixo. Desfazendo? Não, mas é a realidade. Acontece que a humanidade, por falta de cultura, por falta de conhecimento, por falta de educação, não conseguem separar o joio do trigo. Que se você entregar à humanidade o joio e o trigo junto, a humanidade é capaz de, na separação, jogar o trigo fora e comer o joio. Então é falta de cultura, é falta de conhecimento. Então, o que pela humanidade aqui na Terra é visto e tido como gênio, como evoluídos, para a providência divina não é. E o que é tido pela providência divina como gênios e evoluídos, aqui na Terra, nós, a humanidade, não aderimos. Agora, independente, tanto os gênios da providência divina, evoluídos aqui na Terra, quanto o que aqui na Terra a humanidade considera como gênios, todos são inspirados. Todos recebem a inspiração da erraticidade. Todos recebem inspiração dos seus instrutores espirituais, espíritos familiares, amigos espirituais, bons. E aqueles que aqui na Terra trabalham e atendem o caminho contrário, recebem a inspiração daqueles
inferiores que na erraticidade se encontram, porque semelhante atrai semelhante. Não podemos pensar que só aqui na Terra é que existe os creptomaníacos. Não. Os creptomaníacos também existe milhares de vezes na erraticidade, porque um dia na Terra foram creptomaníacos e para lá passaram para lá, continuam de lá e sendo amparados pelos creptomaníacos aqui da Terra, e um dia retornaram também à erraticidade como creptomaníacos, viciados em drogas, em prostituições, na erraticidade, péssimos escritores, e em todas as áreas científicas, existe sempre os bons, como existe também sempre os péssimos, porque os péssimos, eles optaram em andar na contramão da providência divina, tentando distorcer os desígnios das leis do Criador, tentando, porque ninguém distorce os desígnios das leis do Criador. Vamos para o próximo vídeo.